Fala pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. A gente está aqui hoje para poder discutir como se elabora objetivos para as nossas aulas de natação ou então mesmo para algum outro esporte aquático que a gente trabalha. A sugestão de elaboração dessa temática, de discussão dessa temática, surgiu a partir do meu grupo no Telegram, onde eu pedi que os colegas me dessem algumas dicas, sugestões de assuntos que a gente pudesse estar discutindo e por isso que eu trago isso aqui para você. Se você ainda não faz parte do meu grupo do Telegram, tem aí o link na descrição do vídeo. E também tem duas matérias no meu site sobre esse assunto. Eu não sei quando exatamente você vai estar assistindo esse vídeo. Se o texto lá no site, se a notícia no site não estiver na primeira página, você pode ir lá em notícias, depois top natação e com certeza essa matéria vai estar lá para você acompanhar, tá bom? A gente vai começar aqui pelo lado esquerdo desse esquema que eu montei pra gente. E a gente precisa entender o seguinte: durante a nossa aula de natação, a gente tem um aluno numa condição aqui que eu estou chamando de condição A, que é uma condição inicial, e a gente espera que ao final da aula a gente leve o aluno para uma condição aqui que eu estou chamando de condição B, que é uma condição final. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: eu preciso saber quem é esse meu aluno nessa condição A. Por quê? Porque se eu não sei quem é esse aluno, como é que eu vou saber se ele tem condições ou não de alcançar os possíveis objetivos que eu vou estar elaborando para a aula, que eu pretendo que ele alcance ao final da aula? Pode ser, inclusive, que esse aluno não deveria estar nessa turma de aprendizagem, nesse nível de aprendizagem, e ele deveria, na verdade, estar em outro nível. Então é importante que eu entenda quem é esse meu aluno. A condição B, como eu disse para vocês, é a condição que a gente gostaria de levar o aluno até o final daquela aula. Se a sua aula tem 30 minutos, a ideia é que transformação que eu vou oportunizar ao meu aluno da condição A para a condição B. Se a sua aula tem 50 minutos, que efeito, que transformação eu vou levar ao meu aluno da condição A para a condição B. Por isso, é muito importante que a gente tenha os nossos objetivos bem claros, bem descritos, bem entendidos. Um objetivo ele está bem escrito, ele está bem declarado quando qualquer pessoa entende a mesma coisa sobre aquele objetivo. Legal? Então, uma outra coisa que a gente precisa entender aqui: esses objetivos, como são objetivos da aula, não são objetivos para o final do processo, são objetivos parciais. E daqui a pouco eu vou explicar melhor isso para vocês nessa parte aqui do lado direito. Então esse objetivo que eu quero alcançar de aprendizagem com meus alunos no final da aula, ele é um momento parcial de um processo de aprendizagem. Isso é importante que a gente tenha em mente, tá certo? Se eu tenho esses objetivos para o final da minha aula bem descritos, bem declarados, bem entendidos, eu vou conseguir propor com mais qualidade as atividades de aprendizagem e vou entender também a complexidade que eu vou dar a essas atividades e também os métodos ou os estilos que eu vou utilizar para poder oportunizar essa aprendizagem. Se eu não sei quais são os objetivos, se eu não sei aonde que eu quero chegar, o que eu quero ensinar aos meus alunos, possivelmente eu vou oferecer atividades que são aleatórias, que são sem propósito nenhum. Eu vou ficar rifando atividades, eu vou ficar me livrando das atividades para que eu consiga terminar a minha aula e falar: ufa, graças a Deus, mais uma aula que terminou. E a ideia não é essa. A ideia é que eu crie um objetivo, a partir desses objetivos eu sei que atividades que eu vou propor, a partir da característica da turma, da condição inicial, eu posso mudar ou posso escolher métodos e estilos que sejam mais adequados para essa característica da turma. O objetivo está associado a que o aluno deveria saber no final da sua aula, como eu disse para você. Muitas vezes na educação física a gente pensa somente na parte motora, mas a discussão que eu tenho feito é que a gente deveria pensar esse saber em termos procedimentais, conceituais e atitudinais. Então, no final dessa aula de 50 minutos, por exemplo, que geralmente é o padrão, o que o aluno tem que saber fazer, o que ele tem que entender sobre o que ele tem que saber fazer e que comportamentos, que atitudes e valores você espera desenvolver nesses alunos. Isso tudo que a gente falou agora está relacionado mais à aula, à elaboração do plano de aula, mas eu quero que você entenda o seguinte: essa preocupação com essas três esferas de objetivos ou de conteúdos de ensino, elas podem ser pensadas para um nível de aprendizagem e também para cada uma das aulas. Se a gente for pensar de maneira coerente,
Na verdade, primeiro eu deveria pensar qual é o meu nível de aprendizagem, qual é a característica desse nível, qual é a duração desse nível de aprendizagem, quais são os objetivos procedimental, conceitual e atitudinal desse nível de aprendizagem, para só depois eu pensar nos objetivos procedimental, conceitual e atitudinal de cada uma das aulas. Por quê, pessoal? São um conjunto de aulas coerentes e com uma progressão, com uma coordenação e associação entre elas, que vão levar o meu aluno a alcançar o objetivo do nível de aprendizagem. Se eu não sei quais são os objetivos do nível de aprendizagem, eu não vou conseguir fazer essa segunda parte que está relacionada à determinação dos objetivos das minhas aulas. Se eu não sei características e objetivos do meu nível de aprendizagem e o tempo que eu determinei para poder ensinar esses conteúdos de ensino, que é uma coisa que a gente vem ver daqui a pouco, se eu não sei isso, como é que eu vou pensar na minha aula no meu dia a dia? Se eu não tenho isso claramente para mim, o que possivelmente vai acontecer? Eu vou querer ensinar tudo de um conteúdo em apenas uma aula, então eu vou ter a ilusão de que em 30 minutos, que é a duração da minha aula, ou 50 minutos, ou 1h30, que seja até treinamento, eu tenho a ilusão de que eu vou ensinar tudo sobre aquele conteúdo em uma aula só. Então eu vou ensinar a pernada do nado de crawl, toda a preocupação técnica da pernada de crawl em apenas uma aula. Eu vou ensinar a série de bloco em apenas uma aula. Eu vou ensinar o giro lá na adaptação ao meio aquático em uma aula. Ou seja, na verdade, você não está entendendo ainda a complexidade que é cada um desses conteúdos de ensino e como você não tem esse planejamento, você acaba querendo ensinar tudo em uma aula só. Ou, uma outra coisa que eu já falei para vocês, a gente acaba oferecendo numa aula um conjunto de atividades que são desconexas, que são descoordenadas, é como se você estivesse dando tiro para tudo quanto é lado. Pode ser que algumas vezes você acerte o tiro, pode ser que a maioria das vezes você erre o tiro. Então a aula por si só, ela fica sem organização, sem propósito, e a coordenação entre as aulas também não existe, porque afinal de contas você não sabe aonde você quer levar o seu aluno. Tudo bem, Guilherme, eu já entendi que eu preciso então determinar objetivos para as minhas aulas. Para o final da minha aula, o que o aluno tem que saber fazer, entender e que comportamento ele deve ter. Então o objetivo da aula ele é para o aluno, o objetivo não é para o professor. Eu não vou colocar assim, ensinar a pernada de crawl. Não, porque esse objetivo é do professor. Eu quero descrever o objetivo que o aluno tem que alcançar. E mais uma vez, como a gente está falando de uma aula só, a gente está falando de objetivos parciais, de objetivos menores. Um passo que você vai dar em cada aula vai te levar a alcançar o objetivo do nível. Tudo bem, mas como é que eu consigo chegar nesse entendimento dos meus objetivos para um nível de aprendizagem ou para uma aula? E a gente vem para o lado direito aqui do quadro. Para que a gente consiga entender e consiga pensar nesses objetivos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem conteúdos de ensino. O que são conteúdos de ensino, pessoal? Conteúdos de ensino é tudo aquilo que eu vou ensinar para o meu aluno. Tudo que você vai ensinar para o seu aluno é um conteúdo de ensino. Mais uma vez, geralmente na educação física, a gente só pensa como conteúdo de ensino os conteúdos relacionados ao saber fazer, ao movimento. Mas isso é pouco. Então, quando a gente vai pensando em conteúdos de ensino, tá aqui, ó. A gente tem que pensar nos conteúdos de ensino que são procedimentais, que são conceituais e que são atitudinais. Só o que acontece? Vamos pensar num nado formal, por exemplo. Um nado de peito. A gente vai ensinar, a grosso modo, que são os conteúdos de ensino. A pernada, a braçada, a coordenação braço e perna, a respiração específica, coordenação braço e perna e respiração específica, saída de bloco, virada, chegada e a filipina. Esses são os conteúdos de ensino. Só o que acontece? Cada um desses conteúdos eles tem complexidades diferentes. Então eu posso ter um momento de introdução ao ensino da pernada de peito, por exemplo. Eu posso ter um momento de aperfeiçoamento e um momento de refinamento desse movimento. Ou seja, eu tenho uma progressão no ensino da pernada do nado de peito. Eu não vou ensinar todo o nado de peito, porque ainda tem outros conteúdos, né? Tem os conteúdos do nado de peito, os conteúdos do nado de crawl, de costas, de borboleta, medley, revezamento. Eu não vou ensinar isso tudo em 6 meses.
Então eu preciso determinar para aquele nível de aprendizagem quais são os conteúdos de ensino procedimental, por exemplo, os ginários eu acabei de falar. Se a gente for pensar na adaptação ao meio aquático, descoberta do meio, respiração, flutuação, sustentação, giro, salto, deslize e propulsão. Esses são os conteúdos. Mas existem, dentro desses conteúdos, exercícios que podem ser oferecidos que são mais simples e atividades, exercícios que podem ser oferecidos que são mais complexos. Então, depois que eu determinei aquilo que eu quero ensinar para um nível de aprendizagem, eu tenho então os meus conteúdos de ensino. Percebam a característica da setinha vermelha que eu coloquei. Se eu sei quais são os meus conteúdos de ensino procedimentais, eu sei quais são os meus objetivos procedimentais. Por quê? Os meus objetivos procedimentais são justamente ensinar os conteúdos procedimentais. Se eu consigo descrever os meus conteúdos, se eu consigo entender quais são os meus conteúdos de ensino conceituais, eu consigo determinar os meus objetivos conceituais. Porque a proposta é justamente que eu ensine os conteúdos conceituais. E aqui eu vou fazer uma ligação entre esses dois pontos. Se eu consigo determinar quais são os meus conteúdos procedimentais, e isso para a gente é o mais fácil, né? Aquilo que eu tenho que ensinar, que a gente pode ver nos livros, nos artigos, nas nossas aulas durante a graduação. Se eu sei determinar aquilo que eu preciso ensinar para cada nível, essa que é a parte difícil, porque o professor quer ensinar tudo da natação numa semana, eu consigo determinar quais são os conteúdos conceituais. Por quê? Para cada conteúdo procedimental, eu tenho um conjunto de entendimentos que o aluno deveria ter para poder fazer aquele movimento melhor. A grande questão, que é a parte mais difícil, é a gente determinar esse conteúdo conceitual que eu quero ensinar, por exemplo, para a pernada, ele está muito complexo para o nível de aprendizagem? Ele está adequado? Se eu estou falando de crianças de 6 anos, o que uma criança de 6 anos conceitualmente deveria compreender sobre a pernada do nado de crawl, que às vezes um adolescente de 14, 15 anos, que mesmo que saiba nadar mais o crawl, o que ele deveria entender sobre a pernada? Então, da mesma maneira que a gente tem que graduar a complexidade dos conteúdos procedimentais ao longo dos níveis de aprendizagem, a gente também tem que graduar os conteúdos conceituais ao longo dos níveis de aprendizagem. Então, o conceito que o aluno tem que entender para poder fazer alguma coisa melhor tem que estar coerente com o que ele está fazendo e com o nível de aprendizagem. E aqui, por último também, nós temos os conteúdos atitudinais, que são todos os comportamentos, os valores, as regras que a gente gostaria que os alunos aprendessem no nível de aprendizagem. Mais uma vez, se eu tenho esses conteúdos, fica fácil determinar os objetivos, porque a função dos objetivos é justamente ensinar esses conteúdos atitudinais. Tudo isso, então, vai formar um nível de aprendizagem. Esse nível de aprendizagem é dividido num conjunto de aulas. Eu coloquei aqui só até a 6ª ou 7ª aula. Esse conjunto, então, de objetivos serão diluídos, serão divididos ao longo dessas aulas. Então, esses conteúdos que vocês determinaram para esse nível de aprendizagem não serão ensinados todos na primeira aula. Você tem que determinar o que dentro desses conteúdos, quais deveriam ser ensinados nas primeiras aulas, quais deveriam ser ensinados no meio do processo e quais deveriam ser ensinados no final do processo. Por isso que a gente tem que entender o que é mais simples, ou como se fosse um pré-requisito para poder estar no início, o que é mais complexo, o que tem uma dependência maior de experiência dentro da água ou de um conteúdo de aprendizagem anterior, para que fique mais para o meio e para o final do processo. Então, se essas aulas tiverem ligação, se elas tiverem coerência, no final dessa etapa, que pode ser de 6 meses, de 4 meses, de 1 ano ou de 2 anos, depende da filosofia, daquilo que cada escola de natação acredita, eu vou alcançar os objetivos do nível de aprendizagem. E eu trouxe aqui um exemplo bem simples e rápido para vocês. Mais uma vez, existe um texto sobre esse assunto lá no meu site, na verdade vários textos, eu explico como fazer plano de aula. Então é só você ir lá no site ou procurar aqui no meu canal no YouTube que você vai achar. Então o que é o objetivo procedimental? Aquilo que o aluno deve saber fazer no final da aula.
Se a gente vai pensando no nível de aprendizagem, o objetivo procedimental é o que o aluno tem que saber fazer no final da etapa, desse nível de aprendizagem, de 6 meses, de um ano e meio. O conceitual, o que o aluno deve entender sobre o que ele deve fazer. Então, o objetivo procedimental e o objetivo conceitual, eles estão muito próximos. Geralmente, para cada objetivo procedimental, eu tenho pelo menos um objetivo conceitual associado. Vamos ao exemplo aqui, ó. Bem simples, tá? Objetivo procedimental, realizar 25 metros, pernada crawl, com as duas mãos para frente e respiração frontal. Aqui eu já destaco uma coisa. Se eu tivesse colocado só realizar pernada crawl, estaria errado por quê? Porque a pernada crawl pode ser realizada de diferentes maneiras. Com as duas mãos para frente, uma mão para frente. A respiração pode ser frontal, a respiração pode ser lateral sem braçada, pode ser lateral com braçada. Então precisa estar claro o que o aluno tem que saber no final da aula, porque isso aqui justamente vai influenciar, vai determinar que tipo de atividades eu vou oferecer durante a aula. Se o objetivo é que ele faça 25 metros com as duas mãos para frente e respiração frontal, não significa, lógico, que durante os 50 minutos de aula ele tem que ficar fazendo só exercício de pernada crawl com respiração frontal. A ideia não é essa. A ideia é você pensar numa construção de atividades que vão permitir que no final da aula o aluno consiga fazer isso. Por exemplo, que ele faça os 25 metros com respiração frontal, sem precisar colocar o pé no chão, sem o corpo afundar muito, sem ele desequilibrar. Então você tem que pensar, para que ele faça isso aqui, que atividades eu vou propor ao longo da aula. Se eu tenho esse objetivo procedimental, que eu falei para vocês que é uma proposta bem simples, só para a gente entender, eu vou ter, por exemplo, esses objetivos conceituais. Ó. Entender como é o ritmo de pernada, isso é importante. Opa, se o aluno não entende que a pernada de crawl ela é contínua, se ele quiser fazer uma pernada de crawl que tenha um intervalo muito grande entre uma ação e outra, ele vai ficar como se fosse uma jangada dentro da piscina, não é isso que a gente quer que aconteça. Então não adianta só ele fazer a perna, ele tem que entender que a pernada tem um ritmo. Ah, Guilherme, mas isso não é natural? Para algumas crianças sim, para outras não necessariamente. Por isso que ele precisa entender. A gente quer que ele entenda o que ele faz, não que ele reproduza por reproduzir. Um outro objetivo conceitual aqui. Entender que a pernada começa no quadril. Tem muita criança que faz a pernada do joelho para baixo. Então ele tem que entender que a pernada começa no quadril. Mais um exemplo, entender que os pés têm que estar em flexão plantar, levemente voltados para dentro. Tudo isso são entendimentos que vão fazer com que o aluno faça o movimento de uma maneira melhor. Então, como eu disse, objetivos procedimental e conceitual eles estão muito próximos, muito associados. Por último aqui, antes disso, percebam o verbo que inicia cada uma das frases. Primeiro que são verbos no infinitivo, porque quando a gente vai descrever, vai escrever objetivos, a gente coloca os verbos no infinitivo. E o verbo do procedimental está relacionado ao saber fazer. Ó. Realizar, poderia ser nadar, executar, tem a ver com saber fazer. Por outro lado, os verbos dos objetivos conceituais estão relacionados ao entender, ao compreender. Então, olha o verbo, ó. Entender, poderia ser compreender, tá bom? Por sua vez, os objetivos atitudinais, eles podem e geralmente estão mais dissociados dos dois objetivos anteriores, que são o procedimental e o conceitual. Por quê? Ele tem grande dependência do nível de aprendizagem, mas ele é um pouco independente porque ele está relacionado a comportamentos, atitudes e valores que a gente espera ensinar ou desenvolver nos nossos alunos. Então, esses comportamentos, atitudes e valores, muitas vezes, independem do que ele tem que aprender em termos de movimento. A ideia é, ao mesmo tempo que ele está aprendendo movimentos, a gente está oferecendo um conjunto de situações, vamos dizer assim, problemas, para que a gente espere desenvolver alguns comportamentos que a gente acha que são adequados e positivos para esse nível de aprendizagem. Então, posso ter um comportamento, um objetivo atitudinal extremamente simples, como, por exemplo, respeitar o professor, respeitar as normas de utilização da piscina, respeitar as dificuldades do colega, saber trabalhar em equipe. São objetivos atitudinais extremamente simples. Mas eu posso ter objetivos atitudinais um pouco mais complexos. Então, são que comportamentos, atitudes e valores você espera desenvolver nos seus alunos.
Se a gente for pensar que o processo de ensino ou de aprendizagem da natação é a passagem dessa criança por diferentes níveis de aprendizagem, eu vou entender também que existe uma progressão de um nível de aprendizagem para o outro. Se a gente está falando, por exemplo, de formação de atletas, eu posso ter objetivos atitudinais desde o início do processo de aprendizagem que leve o aluno para quando ele tiver, para quando realmente ele se tornar um atleta, lá na adolescência e na idade adulta, ele tem um conjunto de comportamentos, atitudes e valores que você considera que são adequados para um atleta. E muitas vezes a gente erra isso. Ninguém nunca ensinou às crianças esse comportamento. Os treinadores acham que esses comportamentos são desenvolvidos de maneira natural e espontânea. E quando ele chega lá na idade adulta ou na adolescência, ele não tem esse valor, essa atitude, esse comportamento. E a gente critica o atleta. Mas ninguém nunca ensinou isso para ele. Mesmo que essa criança não tenha a intenção de se tornar um atleta, da mesma maneira a gente tem um conjunto de valores e atitudes e comportamentos que a gente poderia desenvolver para que ela, por exemplo, entenda a importância da atividade física como forma de manutenção da saúde, de um bom convívio social e realmente ele tem esse comportamento. Ele vai à aula de natação, ele participa das atividades de polo aquático, de nado artístico, ele participa das atividades como forma de melhorar a saúde. Ele entende isso e por isso ele tem um comportamento adequado ao entendimento. Pessoal, essa linha de raciocínio que a gente utilizou aqui pode ser utilizada para qualquer esporte aquático. A ideia é, então, eu determinar quais são os meus conteúdos de ensino, procedimental, conceitual e atitudinal, para cada nível de aprendizagem dentro daquilo que eu considero que é o processo de ensino desse esporte aquático. Por exemplo, você pode até oportunizar em algum momento a aprendizagem de mais de um esporte aquático. Então, tudo depende da característica e da intenção da sua instituição. Então, eu vou determinar esses objetivos para cada nível de aprendizagem, lembrando que existe uma progressão desses conteúdos, desses objetivos ao longo dos níveis. E depois, para que a criança alcance o objetivo desse nível de aprendizagem, nós determinaremos o objetivo de cada uma das aulas. Uma coisa importante de destacar, o objetivo do nível de aprendizagem seria interessante que ele fosse institucional, da escola de natação. O objetivo de cada uma das aulas pode ser completamente diferente, mesmo que dois professores estejam trabalhando com crianças da mesma idade. Por quê? Porque por mais que sejam crianças mais ou menos da mesma idade, estejam dentro do mesmo nível, elas podem ter características completamente diferentes, ok? Então significa que o professor ele tem essa liberdade para poder determinar os estilos de ensino, os métodos de ensino, as atividades, os objetivos da aula. A grande questão é, eu posso ter um professor utilizando um caminho, um professor utilizando outro caminho. No final do nível, as crianças deveriam alcançar aqueles objetivos que foram determinados. Se você gostou do vídeo, lembra de dar o seu like, de compartilhar com seus colegas, com pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Outro dia um amigo me deu um puxão de orelha porque ele falou que tem alguns vídeos meus que tem muitas visualizações, mas a quantidade de likes nem se compara a essas visualizações e que eu deveria pedir que as pessoas deem like, que elas compartilhem o vídeo. E eu falei assim, numa simplicidade, pô, se as pessoas gostarem do vídeo, as pessoas vão dar like. E ele falou, não, as pessoas não fazem isso, é importante que você peça e por isso que eu estou pedindo. Valeu? Um grande abraço e a gente se vê.